De Bem com a Vida, como você já percebeu, saiu do estúdio e veio receber seus convidados aqui no La Vita é Bella, restaurante genuinamente italiano. Agora nós vamos falar sobre um tema que está despertando a atenção de muitos e muitas amigas. É ampliação da consciência para uma vida mais plena. Para aprofundar um pouco mais este tema, eu recebo agora com muito prazer a engenheira civil, escritora e atriz Luciane Levis Cherchenevsky. Luciane é especialista na condução de projetos complexos e visão sistêmica. É mentora na dança da razão e emoção em projetos da cocriação. Sócia fundadora da Via Mosaico e da Fábrica de Sonhos e também apoiadora da Rede pela Paz. Como vai, Luciane? Você está de bem com a vida? Oh, Cris, querida, de muito bem com a vida, né? Eu acho que é uma alegria, uma satisfação estar aqui contigo hoje para a gente conversar um pouquinho, ampliar a nossa consciência. Antes de conversar sobre a questão de ampliação de consciência, eu te pergunto, Luciane, como que uma engenheira civil entrou neste processo de ampliação de consciência? Essa é uma história muito bonita, eu gosto de contar histórias, né? Mas faz parte, obviamente, da minha caminhada, né? Da minha jornada. O que eu comecei a perceber ao longo dessa jornada? Até porque eu comecei com um movimento bastante estruturalista, bastante da racionalidade, e aí eu fui recebendo o que a gente chama, né, dos avisos ao longo da vida que nos faz refletir, que nos faz parar. E aí eu gosto muito de sistematizar pelo meu ladinho da engenharia. Vou sistematizar um desenho para você. Opa, vamos lá. Vamos lá? Então, assim, até para nossos... que nos acompanham, né, nossos telespectadores, assim, eu gosto muito de brincar. Então, trazer um pouquinho a arte para essa conversa. Uma folhinha rapidinha de papel, dobrando no meio, ok. Dobra em 4. Dobramos em 4. Temos uma escadinha, né, da nossa consciência. E eu fui aprendendo, então, assim, que estamos vivendo um processo evolutivo, ok? Certo. Se vivemos um processo evolutivo, estamos num processo de aprendizado. Se aprendemos, vamos para a escola, ok? Segue comigo. Primeira série. Vamos entrar na primeira série. O que será? Primeira série, primeira portinha que a gente desenha. Foi onde eu nasci e cresci, que aí a relação era o ter para aparecer. Então, lembra quando a gente é criança? A gente faz alguma coisa super fofinha para quê? Para receber o retorno ali dos pais, né? O amor, ganhar o carinho, ganhar o elogio. E a gente se sente confortável nesse lugar. Ok, aí vou avançando na minha trajetória, vou para a minha segunda porta. Segunda portinha, o que eu vou ter? Ter para ser. Ter para ser. Então, eu fui lá estudar engenharia, ter para ser. Então, o que eu pensava naquela época? Quando eu tiver um trabalho, quando eu me formar, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver algo, vou ser feliz. Então, essa era a condicionante, o paradigma que me regia. E fui feliz assim por 10 anos, 20 anos, 30 anos mais ou menos, vivendo a minha vida de engenharia. Ter para ser. Ter para ser. Aí o que acontece? Avançamos a porta ter para ser, vamos para a terceira porta, que foi quando a vida me deu um primeiro puxão de orelha, que eu chamo. A vida nos dá puxão de orelha, geralmente 3. Nos dá uma dificuldade financeira, nos dá um problema de doença, ou na gente ou na família, e nos dá, talvez, 1 ou 3, né, problemas, que é a questão do luto. Esses 3 movimentos vão te fazer um processo de reflexão, de ampliação de consciência. Foi quando eu mudei, passei pelo meu estágio, fui para a terceira série, aonde eu inverti o ser para ter. Ali começou a movimentar e mudar grande parte do meu movimento de vida na terceira série. Ok? Não satisfeita. Levei mais uma bordoada da vida, ou bambuzada da vida, que foi quando eu assim, não, preciso ir para a porta 4 agora. E aí comecei
a experimentar, na quarta série, o ser para algo que eu chamo de extraordinário, quando mais ou menos o mistério da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Nesse momento eu entendi que somos seres de criação. Então, somos seres para co-criar. E esta é a quarta série, quando a gente sente para criar algo no coletivo. Luciane, olhando esses degraus, né, as pessoas em geral, elas sentem a necessidade de mudar, ou às vezes passa desapercebido e acontece um fato e acontece outro e acontece o luto, e o luto aqui não é só a questão de perda, né, de passagem, pode ser outro luto? Pode, excelente pergunta, Cris, porque isso é um processo assim, no meu caso, o que estava? Eu estava caminhando normal, tranquilamente na vida que eu construí. Eu fui perceber essa necessidade de transformação quando eu comecei a ter dificuldades na vida, quando a minha vida começou a travar, quando eu comecei a sentir o que eu repito, as bambuzadas da vida. Ali eu senti, não, eu preciso fazer algo por mim. Então esse movimento de buscar ajuda é que eu fui transitando e ampliando a consciência. E aí o que eu descobri nessa trajetória é que a consciência é que efetivamente nos dá a capacidade de liberdade. Isso está totalmente relacionado, né? E aí, fazendo a pesquisa com os amigos e tal, 95% na minha relação, na minha vida, eu encontro pessoas que estão na sala de aula 1 e 2. Na sala de aula 3 e 4, encontram 5% dos meus amigos, das minhas relações. E isso é bacana de entender para saber como que você vai transitar, sem expectativa, sem frustração, entendendo o que cada um pode dar naquele momento, porque essas fases vão transitando ao longo da vida. Luciane, quando a gente chega no quarto degrau, no ser para criar, do que a gente se dá conta? Assim, como é que a gente sabe que, de fato, nós chegamos lá? Esse eu chamo assim, a vida é um eterno laboratório de experiências. Então, assim, e o chegar lá significa, não é uma linha de chegada, né, mas é criar na tua vida a oportunidade de... A criação é cocriação, né? O que significa isso? As coisas se tornam mais leves, as coisas se tornam mais mágicas, então o acaso, a sincronicidade, você pensa em algo e acontece, porque você está tão direcionada naquela intenção genuína de fazer uma cocriação consigo, com o outro, que as coisas, você amplia a sua capacidade de observação e você vai vendo que aquilo que você precisa vai de alguma maneira encontrar você, mais ou menos isso. A lei do segredo e tal, eu gosto de trabalhar a ideia de uma consciência sobre a lei do segredo, que é justamente isso, né? É mais simples, é bem mais simples e eu preciso fazer a minha parte. São 3 vertentes, né? A minha autorresponsabilidade nesse processo, a minha capacidade de amar, porque esse é o segundo mistério da vida, ou o primeiro, a gente está aqui no processo evolutivo para se amar, aprender a se amar. Quando a gente atinge isso, não há mais vazio e por isso a gente consegue conectar e criar coisas extraordinárias. E o que eu tenho na minha alma é velocidade, né? A nossa vida é muito curta, a noção da finitude é muito breve, né? Então a gente precisa a todo instante fazer essa reflexão, entender que aqui é um grande parque de diversão da vida, mas que é curto. Então a gente precisa transitar em velocidade, precisa aproveitar todos esses espaços de ampliação de consciência, de auto-amor. Luciane, a gente poderia dizer que não há necessidade de fazer força, né? As coisas, elas acontecem quando devem acontecer. Esta leveza de viver, esta forma mais alquímica de sentir a vida, isso pode parecer meio romântico? Romântico com certeza, né? Romântico no sentido de amor, né? Eu acho que essa é a grande chave que transforma. Quando a gente está com um amor, o auto-amor em equilíbrio, é que a magia acontece. E não é que você vai ficar sentada no sofá sem fazer nada, né? Você tem que fazer a sua parte, mas com essa ampliação de consciência.
O alto amor, quando a gente ativa essa energia potente, a gente está falando de 3 pilares básicos: merecimento, o quanto realmente eu aceito que eu mereço, a questão do cuidado comigo, e aí a gente precisa cuidar o pensamento, o sentimento e o nosso corpo, que é a nossa casa, e a questão do respeito. Esses 3 pilares, você trabalhando diariamente, todos os dias, te trazem essa potência, essa força que é o magnetismo. A gente magnetiza as pessoas através da nossa energia do amor. Maravilha! Por isso que a gente pode realmente dizer que a vida é bela e nós estamos exatamente num restaurante que chama La Vita é Bela. Luciane, foi um grande prazer, foi uma satisfação te receber aqui no De Bem com a Vida. Nossa, prazer, a satisfação. Eu acho que essa troca, né, essa conexão, porque a gente vai conversando aqui, vai se esquentando. Eu estou sentindo aqui um calor que é dessa alegria de poder compartilhar. Essa energia, né, isso, eu acho que essa consciência que somos seres que geramos essa energia porque a gente está centrado, porque a gente está com essa intenção de espalhar vou chamar de energia do amor, é que faz toda a diferença em todos os campos da vida, com certeza. Vamos fazer um brinde ao amor e ao alto amor. Perfeito.